Boa noite a todos. Então, hoje, 20 de novembro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra No Mundo Maior. Nós vamos iniciar hoje um novo capítulo, tá? E hoje é o nosso estudo de número 66. Nós vamos iniciar o capítulo 14, Medida Salvadora. Que o nosso Senhor Jesus nos conduza. Gente, vamos fazer então uma introdução aqui. Esse texto, eu estava lendo, que foi um dos capítulos que eu li de André Luiz há 20 anos atrás, que me fixou muito na memória. Por quê? Há 20, 25 anos atrás, eu gostava de ir para festa, de dançar. Eu nunca fui de beber. O álcool, a bebida, ela nunca me apeteceu. Eu nunca gostei do sabor. Inclusive, o próprio cheiro me incomodava. Apesar do meu pai gostar sempre de uma cervejinha. Dentro de casa, a única pessoa que tinha acesso era meu pai. E ele nunca proibiu, vamos dizer assim, mas nunca me apeteceu, eu nunca gostei. Então, eu ia para festa e dançava muito, gostava muito de dançar. Esse era o movimento que eu sempre fiz. Então, esse capítulo aqui, ele vai retratar a influência espiritual. Por exemplo, é muito comum nós acharmos que quando nós estamos em uma festa, dependendo da festa que nós vamos estudar, que nós estaremos ali sozinhos. E nós temos uma tendência a achar de quando estamos bebendo, e quando eu falo em beber, não é aquele aperitivo que você toma, um vinhozinho que você toma aqui e acolá. É aquela pessoa que isso passa a ser uma rotina na vida dela. Toda sexta, sábado e domingo, sexta, sábado e domingo, e bebe mesmo. Eu até lembrei do JP que ele disse, tio, no processo, quando a pessoa está bebendo, e se um espírito está ali, isso não seria um vampirismo? Eu disse, não. Lembra, você fez essa pergunta? Eu disse, não, o vampirismo é quando tira realmente fluido vital. Mas aqui nesse texto, o André Luiz, ele coloca como vampirismo também, esse processo da bebida alcoólica. Então, vamos prestar muita atenção na leitura. Caso haja alguma dúvida, pare e pergunta ao decorrer do estudo, não tem problema nenhum, para nós percebermos como é esse processo, entendeu? E o que atrai verdadeiramente os espíritos. Não é o espaço, mas sempre o campo mental de cada uma. E lembrar que, eu digo que eu tive uma experiência no movimento espírita, porque como eu gosto de estudar, eu sempre gostei de estudar, principalmente espiritismo, chegou um momento que eu comecei a achava-se meio fantasioso, sabe? Tipo, mas meu Deus, espírito beber junto, espírito influenciar na cabeça da gente, espírito influenciar médico, esconder objeto. Eu comecei a, sabe, estudando, digo, mas será que isso é autêntico mesmo? E aí foi quando eu passei por aquela experiência daquela jovem, você já conhece essa história, daquela adolescente de 13 anos que chegou aqui totalmente catatônica, e era 2 tias e um tio acompanhando. Então, eles chegaram aqui a essa casa, era uma quarta-feira, não tinha atividade, não sabia o que era espiritismo, mas a menina naquele processo catatônico, 13, 14 anos, e aí vieram de táxi, a tia se aproximou, só estava eu e o Nelson na recepção, porque era dia de curso, quarta-feira não tinha atividade na casa, e aí o Nelson se aproximou, disse, olha, chegaram de táxi, vamos lá, porque eles já aproveitam o mesmo táxi. Naquela época era difícil o táxi, né? Porque hoje não tem atividade. Então fomos, eu e o Nelson, eu estava ali lado a lado, e o Nelson disse assim, olha, nós estamos vendo que o caso é grave, mas hoje nós não temos atividade, então você, por favor, volte amanhã, quinta-feira, às 7 horas, que a minha esposa é responsável pela enfermaria, e o caso dessa jovem é a enfermaria. Aí a tia disse, poxa, a gente veio de tão longe, vocês não poderiam rezar na menina? E aí, eu não era trabalhadora, não podia decidir nada, né? Eu vim fazer um curso, mas já conhecia Nelson. Aí ele disse, passe e ninguém nega. Então, ele disse, então vamos aqui nessa sala. E ele me chamou, porque ele não poderia fazer o trabalho sozinho. Então, foi o Nelson, eu sentei, enxerida, não era para eu me ter sentado, era para dar para os visitantes, né? Mas eu acho que eu estava nervosa, eu sentei, a jovem foi sentada ao meu lado, porque ela catatônica, e a outra tia sentou ao meu lado, ficou uma tia, um tio em pé e o Nelson também. E aí o Nelson disse, vamos fazer uma prece para a gente aplicar o passe. Aí a tia que estava ao meu lado esquerdo disse assim, eu estou com sede. Aí eu disse, olha, assim que terminar o passe eu lhe dou a água. E aí o Nelson fechou os olhos, Senhor Jesus. Quando ele disse, Senhor Jesus, a tia que estava ao meu lado com sede incorporou.
E eu me recordo, o Espírito chegou, eu quero é uma espumosa. Lembra a sede dela? Já era a influência do Espírito. Então era cerveja, né? E aí, como eu nunca tinha tido prática mediúnica, fiquei com medo, óbvio. Até porque a moça não tinha nenhum contato com mediunidade, não sabia, ou seja, ela não tem controle sobre a comunicação, ela poderia levantar, esbofetear quem quisesse, apesar de estar numa casa espírita, a gente vê assistência espiritual. E aí, se eu quero é uma espumosa, e o Nelson, já com experiência, disse, olha, minha irmã, aqui nós não temos espumosa, mas nós temos uma água para que você... Ah, não quero água. Aí deu uma gargalhada, aquelas gargalhadas assim, bem estridentes, e ele disse assim, você tem alguma coisa a ver com essa jovem? Você está vendo essa cara dela espantada? Ela me vê na frente dela. Hoje foi ao médico e eu induzi o médico a passar o remédio errado. Olha a situação. E eu tinha estudado tudo isso. E eu fui linkando. Eu me lembro que aquilo ali foi uma prática maravilhosa para mim, até porque como eu sou muito desconfiada, se eu ouvisse tudo aquilo de uma pessoa que já estudou todo o livro de André Luiz, eu digo, né? Mas aquele grupo não sabia nem quem era André Luiz. Muito menos livro dos médios. Não sabia nem o nome passe, disse rezar. Eu disse, meu Deus, isso pode. E outra, eu escondi o remédio para ela não tomar hoje. E como eu já tinha estudado o laboratório do mundo invisível, eu sei que os espíritos envolvem com uma substância. Alguns até acham que escondeu, mas na verdade ele envolveu, porque é a ação do pensamento sobre o fluido. E talvez o espírito não saiba explicar. E eu digo, meu Deus, isso pode também. E aí o Nelson disse, por quê? Por que com essa jovem? Porque acorda de madrugada, ela é a mãe, e fica orando a noite todinha para o pai dela deixar de beber. A mãe era evangélica, então eles faziam aquela vigília, né? E ela chamava a menina, imagina acordar jovem, adolescente, de madrugada para estar rezando. E talvez a menina mais frágil, o espírito agiu sobre ela. Então eles estão me afrontando. Olha como você tem que se preparar quando vai orar por alguém. Eles estão me afrontando. Sabe, quer medir força comigo? Por que quer que o pai deixe de beber? Vou mostrar para vocês quem é forte. Peguei essa menina, porque eu não quero que brinque comigo, não. Isso então quer dizer que você conhece o pai? Sim, conheço. Mas você conhece como? Eu via passando pela rua, olhei para ele num bar bebendo. Eu juro para vocês, gente, foi assim a história. Não está no livro, não. Eu vivi isso com pessoas que não eram espíritas. Eu vinha passando, olhei, ele estava num bar bebendo, eu gostei dele, simpatia. Me uni a ele e passei, a partir daquele momento, ser parceira dele na bebida. Ele bebe, eu bebo junto. O prazer que ele sente, eu sinto junto. Aí o vampirismo, entendeu? Então, a pessoa bebe e bebe mesmo. Então, se nós conhecemos alguém, ou se já vivemos, ou ainda vivemos uma situação que a gente começa a beber e vai uma, e vai duas, e vai três, e vai quatro, e vai cinco, até a gente sair trôpego, isso é vampirismo. Você não está bebendo sozinha. E o outro ponto é, se eu tenho uma tendência em potencial, eu não deveria nem começar. Porque enquanto tem irmãos nossos que tomam uma latinha, duas latinhas, aquilo acabou, nós temos um que começa com 2, começa com 3, começa com 4, começa com... Daqui a pouco ele perdeu totalmente o controle, porque como ele gosta, porque tem gente que sente prazer, que gosta mesmo, como gosta daquilo, passa a ser uma porta reganhada. E aí começou o processo obsessivo dessa jovem. O diálogo acabou, porque não teve muito o que fazer. Do jeito que a menina estava, a menina ficou. A tia voltou, olhou para mim. Nossa, eu tô com sede. Eu olhei para ela e disse, eu vou buscar água. Ela não lembrava de nada. Mas, em compensação, os dois irmãos dela, que era o tio e a tia também da criança, ouviram e viram tudo. De olhos, arregalados. O pai não estava? Não, o pai não estava, nem a mãe. No dia seguinte veio o pai, a tia, essa que incorporou, e a jovem, todos para a enfermaria. E a tia novamente incorporou lá. Inclusive o espírito falou com ele. Isso era na quarta, veio na quinta. No sábado veio só o pai, para agradecer e informar que a filha não viria mais, porque a mãe era evangélica e disse que ia levar para o pastor para resolver. Mas vamos acreditar que esse homem, por ter ouvido a irmã, o espírito falar tudo que falou lá na enfermaria, possa ter mudado a sua conduta moral. Mas nesse caso era uma parceria. Então, quando a gente vê, por exemplo, me dói muito no coração ver jovens já nesse movimento. Eles bebem muito. E se um espírito desse vincula, eles não saem, não. Então você vê o jovem, começa a beber, até entrar em coma. E os jovens hoje estão bebendo muito. E a gente percebe esse processo de obsessão mesmo, tá? Então, quem bebe, nunca bebe sozinho.
Falando de bebida nesse grau, entendeu? Porque às vezes você vai para uma festa, você toma um vinho, ali acabou. Mas se você tem de beber até cair, então a população de desencarnado é 5 vezes maior. Para cada um encarnado é 5 desencarnados. Então você imagina uma festa dessa, onde, por exemplo, quando você faz uma festa na sua casa, que você põe bebida à vontade, que o povo bebe até cair, tu imagina a cena espiritual. Porque você sabe que para cada encarnado tem um grupo que bebe também junto, entendeu? Alguma pergunta sobre isso? Vamos lá, então, que Jesus nos conduza. Medida salvadora. Havíamos terminado ativa colaboração num elevado ambiente consagrado, ou seja, exclusivo à prece. Um ambiente exclusivo à prece, consagrado à prece. Quando certo companheiro se abeirou de nós, reclamando o concurso do assistente num caso particular. Calderaro, de certo, conheceria os pormenores da situação, porque entre ambos logo se estabeleceu curioso diálogo. Então tá André Luiz, Calderaro, de repente chega alguém e começa a conversar com o Calderaro. E o André Luiz olhou e disse, olha, pelo papo que está rolando, o Calderaro já sabe de quem está se falando, né? Então vamos lá. Dizia o informante. Infelizmente, dizia o informante, nosso Antídio não sobreleva a situação, permanece em derrocada quase total. Vinculou-se de novo a perigosos elementos da sombra e voltou aos desacertos noturnos, com grave prejuízo para o nosso trabalho socorrista. Olha lá, então nós temos aqui o nome do nosso cidadão, Antídio, permanece em derrocada quase total agora. Ele vinculou-se de novo a perigosos elementos da sombra. Olha como ele coloca, perigosos elementos. E voltou aos desacertos noturnos, com grave prejuízo para o nosso trabalho socorrista. Não lhe valeram as melhoras da quinzena passada? Indagou fraternalmente o orientador. Aproveitou-as para mais presto volver à irreflexão. Esclareceu o interlocutor com a inflexão magoada. Olha só, o cidadão estava adoecido, a assistência espiritual aconteceu, ele restabeleceu a saúde, e uma vez com a saúde restabelecida, o que ele fez? Voltou. Recaiu. Por isso que ele diz, aproveitou-as, justamente essa melhora, para mais rápido voltar e reflexão. É de notar, porém, que se achava quase de todo louco. Sim, mas conseguiu fruir outra vez. Estado orgânico invejável, mercê de sua intervenção última. Logo, porém, que se viu fortalecido, tornou desbragadamente aos alcoólicos. A sede escaldante, provocada pela própria displicência e pela instigação dos vampiros que, vorazes, se lhe enxameiam à roda, everteu-lhe o sistema nervoso. A organização perispirítica, semi-liberta do corpo denso pelos perniciosos processos da embriaguez, povoou-lhe a mente de atrozes pesadelos, agravados pela atuação das entidades perversas que o seguem passo a passo. Olha lá. O Calderaro auxiliou e ele ficou muito bem. A assistência que ele recebeu, ele ficou com uma saúde muito legal. Ele disse assim, o Calderaro disse, olha, ele disse achar que ele já estava meio tantã. Ele disse sim, mas conseguiu fruir outra vez estado orgânico, invejável. Ficou bem. Mercê, né, de sua intervenção última, graças ao trabalho que você fez, Calderaro. Logo, porém, que se viu fortalecido, com saúde, tornou desenfreado a bebida alcoólica. Rapidinho ele voltou. É por isso que a gente vai aprendendo. Senhor, seja feita a tua vontade. Se o senhor achar que a saúde deve voltar, que volte. Se o senhor achar que a saúde não deve voltar, porque a pessoa vai se complicar, que fique doente, que permaneça doente. Porque isso sim você está avaliando o processo de evolução do espírito. Porque ele aqui, nessa intervenção que houve, vamos saber por que essa intervenção, ele só se enrolou mais ainda. Ele não aproveitou. Agora vem aqui, ó. A sede escaldante provocada pela própria displicência, porque na verdade ele carregava a necessidade, ele era dependente, ele tinha sede da bebida, né? Sede escaldante. E pela também a instigação dos vampiros.
Porque o que acontece? Os espíritos, eles chegam a provocar o sabor da bebida em nossa boca. Você sente, nós temos que prestar muita atenção nisso. Se você começa aquela vontade, você chega a sentir o gostinho, você pode estar sob influência. Aí por uma disciplina você diz, eu também não vou, eu vou quando eu quero. Porque às vezes a coisa acontece muito sutil. Se nós não estivermos atentas, e normalmente como é que eles fazem? Ele pega um momento de fragilidade. A pessoa quer esquecer e diz, eu vou encher a cara. Ele diz, vamos encher a cara mesmo. E numa dessa você acaba arrumando um parceiro, que não te traz mais paz. Toda sexta-feira ele vai ficar, vambora. Ele vai ficar instigando. Aí diz, já sei, vou já arrumar um problema. Aí acontece alguma confusão em torno do título, diz, eu vou beber mesmo. E sai. Vocês não têm noção, nós não temos. Eu digo que nós espíritas temos a informação, mas não temos a consciência na prática. Olha aqui, ele chama de, e pela instigação dos vampiros que, vorazes, se lhe enchem a roda, inverteu-lhe o sistema nervoso. Olha a atuação. A organização perispirítica, semi-liberta do corpo denso pelos perniciosos processos da embriaguez, então, ou seja, quando você está bêbado, embriagado, você está com a consciência alterada. E você fica, porque como há um relaxar total, você perde a consciência, o domínio sobre a própria consciência. A ação desses espíritos passa a ser muito mais direta. Recentemente eu conversando com um jovem que estava embriagado, e depois eu chamei ele em particular e disse, eu conversei, mas não foi com você. E a gente fica com o coração doído, porque a gente sabe onde isso vai acabar. Mas jovem se acha super poderoso, aí o que a gente faz? Entrega a Deus. Todo alcoólatra, ele gosta. A matriz está nele. Como ele gosta, ele passa a ser um instrumento. Então, nunca é uma ação, por exemplo, esses espíritos, por eu não gostar de álcool, ele não tem como me influenciar, porque eu não gosto. Então, em verdade, os espíritos, eles vão só aumentar, potencializar o que está em ti. Entendeu? É o meio. Eles sempre vão utilizar o que está dentro de mim. Se isso está em mim, eles potencializam. Potencializam se você permitir. Mas se há uma tendência e se gosta, esse potencializar, ele é muito discreto. Tu jura que é tu. É muito sutil. Como é uma coisa intrínseca e nós não nos conhecemos, normalmente a gente cai feito um pato. A organização perispirítica, semi-liberta do corpo denso pelos perniciosos processos da embriaguez, povoa-lhe a mente de atrozes pesadelos, agravados pela atuação das entidades perversas que o seguem passo a passo. Então, ele está acordado, perde um pouco a lucidez e a consciência, porque o corpo perispiritual está semi-liberto, e ele passa a ver imagens terríveis. Vamos ver de onde vai vir essas imagens. Claro, Júlio. Quando ele fala aqui, a sede escaldante, podemos aplicar isso também para a questão do sexo e outras coisas, né? Para tudo. Não é? Para tudo. Tudo. Olha, falando em sexo, hoje eu estava ouvindo uma palestra da Anete Guimarães, mas eu achei muito interessante. Uma pesquisa feita sobre o sexo sem amor. Então, o cientista, ele defende a tese que se você fazer sexo sem o amor, você tem uma probabilidade enorme de ter infarto do miocárdio bem cedo e de você ter também um AVC. Por quê? Porque ele diz que no momento do ato sexual, ele coloca a diferença entre o gozo e o prazer. Se existe o gozo, há um estresse físico muito grande. Você vê que acelera o coração, a corrente sanguínea. Então, há um estresse físico muito grande. Quando há o gozo e há o prazer, que é acompanhado do amor, o prazer, ele consegue devolver todo o teu sistema e ele recupera todo aquele estresse físico. Então, quando há só o gozo, sem o acompanhamento do prazer, o estresse físico continua. Então, a probabilidade de infarto do miocárdio muito jovem e de AVC se torna muito grande devido ao estresse físico do corpo. Então, você vê algo científico. Por isso que a gente diz assim, a doutrina espírita, ela tem um aspecto, né? O aspecto que você pode falar dela pelo aspecto da ciência, você pode falar dela pelo aspecto filosófico e você pode falar da doutrina pelo aspecto religioso, como você pode falar pelos três aspectos. Então, você vê um aspecto científico falando do que a gente aprende na doutrina e do que os Espíritos e o nosso Senhor Jesus sempre falou, do respeito pelo fenômeno.
Então a gente percebe, tudo que não é pautado na lei do amor nos traz dor e sofrimento. Olha que coisa interessante. Para pensar, né? Vamos lá, Calderaro. Estará em casa a esta hora? Inquiriu Calderaro com interesse. Não. Disse o outro abatido. Então você vê que esse espírito que está ajudando o nosso... Como é que é o nome? Antídio. É uma alma muito querida, que tem um carinho muito grande, que está sofrendo com a situação do Antídio. Você vê que ele diz aqui, ele fala, disse o outro abatido, não está em casa não. Deixei-o, ainda agora, num centro menos digno, onde a situação do nosso doente tornou a características lamentáveis. O instrutor estudou o caso em silêncio durante alguns instantes e considerou. Poderemos providenciar. Contudo, se da outra vez consistiu o socorro em restituí-lo ao equilíbrio orgânico possível, no momento há que agir em contrário. Convém ministrar-lhe provisória e mais acentuada desarmonia ao corpo. Neste, como em outros processos difíceis, a enfermidade retifica sempre. Então nós demos a saúde, agora nós vamos dar o quê? A doença. Se tu não soubes aproveitar o auxílio da saúde, vamos agora utilizar os recursos da patologia. E você vê que a espiritualidade tem essa ação, tanto de interceder para a recuperação do corpo físico, se for da vontade do Pai, como também interceder para que a doença possa se instalar. Para um bem maior. Para um bem maior. É isso que eu ia comentar, né? Ao nosso olhar, dizem, poxa, isso é falta de caridade. E não é, né? Isso é caridade. Por quê? Porque você está evitando que a criatura se corrompa mais ainda, se mate mais ainda. E, contemplando o benfeitor do necessitado distante, interrogou. De acordo? Perfeitamente. Redarguiu ele sem hesitação. O meu amigo é especialista em assistência e eu lhe acato as determinações. O que nos interessa é a saúde efetiva do infeliz irmão, que se entregou sem defesa aos reclamos do vício. Olha aí que interessante. Então, perfeitamente, redarguiu ele. O meu amigo é especialista em assistência. Está falando assim, não vou discutir com o senhor. Se o senhor acha que o meu protegido tem que adoecer, que adoeça. E eu lhe acato as determinações. O que nos interessa é a saúde efetiva do infeliz irmão, que se entregou sem defesa aos reclames do vício. Rumamos para o local em que deveríamos acudir o amigo extraviado. Penetramos o recinto, servido de amplas janelas e abundantemente iluminada. Abundantemente iluminada. E olha, nós vamos frequentar um ambiente aqui, o André Luiz vai nos apresentar um ambiente de 1947. Tu imagina se ele entra num ambiente hoje. Só que 47 foi o livro, essa história antecede 47. Entendeu? Antecede 47. Então vamos imaginar, vamos visualizar o espaço daquela época. Vamos lá. Primeiro ele diz, penetramos o recinto servido de amplas janelas e abundantemente iluminado. O ambiente sufocava, desagradáveis emanações se faziam cada vez mais espessas, à maneira que avançávamos. Então, à medida que entrava no forrobodó, mais denso ficava a vibração. Já os encarnados entram e sente até bem. Ai, que legal, né? Um ambiente agradável. No salão principal do edifício, onde abundavam extravagantes adornos, não consigo nem imaginar como eram esses adornos. Algumas dezenas de pares dançavam. Então, dançava a dois. Né? Pares, então, né? Tendo as mentes absorvidas nas baixas vibrações que a atmosfera vigorosamente introduzia, enchia, insuflava ali no ambiente. Indefinível e dilacerante impressão dominou-me o ser. Não provinha de estranheza que a indiferença dos cavalheiros e a leviandade das mulheres me provocavam. Tu imagina o que o André estava vendo. O que me enchia de assombro era o quadro que eles não viam. A multidão de entidades conturbadas e viciosas
que aí se movia era enorme. Os dançarinos não bailavam sós, mas inconscientemente correspondiam no ritmo acelerado da música inferior a ridículos gestos dos companheiros irresponsáveis que eles eram invisíveis. Então, como eu gostava de dançar, eu fui lendo isso aqui, eu fui... E só 20 anos atrás eu fui miando e digo, meu Deus, eu não danço só. Que é isso? Vou voltar. Olha só aqui, olha a influência aqui. Os dançarinos não bailavam sós, mas inconscientemente correspondiam no ritmo acelerado da música inferior a ridículos. Olha como eles colocam ridículos. Hoje está mais ridículos ainda. Vai em cima, vai embaixo, né? Vai em cima, vai... Não, tem danças que é uma pornografia. Dá vergonha até de olhar. O pior é ensinar para as crianças gestos pornográficos. Que estimula. Que estimula. Agora, pois é, agora eu fiquei pensando, existia, Augusto, mas, gente, 1940... não tinha essa aberração que nós temos hoje. 45. 45. Eu acho interessante para a época colocar essa música. Pois é. Aí quando eu penso... quando a gente está falando música, eu penso, ele está falando em música, mas a gente pensa em letra. Por exemplo, hoje nós temos letras esdrúxulas e músicas mais esdrúxulas ainda. Olha lá, a multidão... Vou voltar. A multidão de entidades conturbadas e viciosas que aí se movia era enorme. Os dançarinos não bailavam sós, mas inconscientemente correspondiam no ritmo acelerado da música inferior a ridículos gestos dos companheiros irresponsáveis que eles eram invisíveis, tá? Eles recebiam toda essa influência. Atitudes, olha como é duro, simiesca. Pensa, atitudes simiescas surgiam aqui e ali, e de quando em quando gritos histéricos feriam lá. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Olha. Assim, eu tenho amigos ainda hoje, nada contra quem vai a baile de carnaval, de rua, essa coisa toda. Mas eu tenho amigos ainda que são espíritas, né, e vão. Eu falei, mas rapaz, aí dentro dessa coisa, não, Júlio, eu faço uma prece antes. Imagina, entrou nessa sala André, Calderário blindado, né? Não se assustava com nada. E André Luiz só no olhão, né? Meu Deus, o que é isso? Calderário não se deteve. Mostrava-se habituado à cena, mas, não conseguindo sofrear a estupefação que se assenhoreava de mim, solicitei-lhe uma intermitência, perguntando: Meu amigo, que vemos? Criaturas alegres, cercadas de seres tão inconscientes e perversos? Pois será crime dançar? Buscar alegria constituirá falta grave? Aí foi a pergunta que eu queria fazer. Quando eu vejo, ainda bem que ele perguntou, e agora? Então eles pensaram, eu estou vendo o pessoal dançando. Então estão felizes. É crime dançar? É crime dançar? Vamos ver a resposta. O orientador escutou pacientemente as indagações ingênuas que me escapavam dos lábios, ditadas pelo espanto que me assomara repentinamente e esclareceu. Que perguntas, André? O ato de dançar pode ser tão santificado como o ato de orar, pois a alegria legítima é sublime herança de Deus. Aqui, porém, o quadro é diverso. O bailado e o prazer nesta casa significam declarado retorno aos estados primitivos do ser, com iniludíveis agravantes de viciação dos sentidos. Observamos neste recinto homens e mulheres dotados de alto raciocínio, mas assumindo atitudes de que muitos símios talvez se pejassem. Todavia, esteja longe de nós qualquer recriminação. Lastimemo-los simplesmente. São transfugas sociais e, na maioria, rebeldes à disciplina instituída
pelos desígnios superiores para os seus trilhos terrestres. Muitos deles são profundamente infelizes, precisando de nossa ajuda e compaixão. Procuram afogar no vinho ou nos prazeres certas noções de responsabilidade que não logram esquecer. Fracos perante a luta, mas dignos de piedade pelos remorsos e atribulações que os devoram, merecem amparar fraternalmente. Então vamos digerir isso aí. Bora lá? O ato de dançar pode ser tão santificado como o ato de orar, pois a alegria legítima é sublime herança de Deus. A alegria legítima, não a alegria falsa. Então, como é que é essa alegria falsa, Conceição? A alegria falsa, ela é temporária. A alegria legítima, ela é permanente. Então, a temporária, ela está dentro das condições. É uma coisa, uma festa, aquela coisa toda, aquilo é externo. A verdadeira alegria, ela é interna, é uma condição da alma. Essa não é a euforia. Por isso que ela coloca como herança de Deus. Aqui, porém, o quadro é diverso, é bem diferente. Ninguém está dançando por essa alegria nem nada, não é isso. O bailado e o prazer nesta casa significam declarado retorno aos estados primitivos do ser, com iniludíveis agravantes, ou seja, nem te ilude, é agravante mesmo, agravante de viciação dos sentidos. Então, é realmente a Casa da Luz Vermelha. Não era um clube assim, não, era a Casa da Luz Vermelha. Significavam declarado retornos aos estados primitivos do ser, com iniludíveis agravantes de viciações dos sentidos. Observamos neste recinto homens e mulheres dotados de alto raciocínio, pessoas inteligentes. Mudou, mas assumindo a atitude de que muitos macacos talvez se envergonhassem. Toma atitude que até um ser irracional teria vergonha de fazer. Gente, o negócio estava pegando fogo lá. Todavia, esteja longe de nós qualquer recriminação. Lastimemo-los simplesmente. São desertor, olha aqui a palavra, sociais. Desertor sociais. E, na maioria, são rebeldes à disciplina instituída pelos desígnios superiores para os seus trilhos terrenos. Então, uma vez que eu me adentro num espaço desse e que desço ao nível e que tenho movimentos e atitudes que até um macaco se envergonharia, isso mostra que eu não estou sendo dócil às leis do equilíbrio, da justiça, do bom senso, da lógica. É uma rebeldia total. Quando ele fala que rebeldes sociais, posso imaginar assim, você vê que eram pessoas de bom raciocínio, né? Deve ser pessoal de classe média alta, sei lá. Assim, aquilo que nós não podemos fazer no meio social, familiar, nesses recintos eu ponho para fora. Seria isso? Seria isso. Mas essa pessoa, o Júlio, por mais que ela não faça todo esse movimento no externo e ali ela solta tudo, essa atitude dela acaba sim influenciando na vida dela, na conduta dela dentro do lar, na conduta dela em sociedade, não só pelo fato dela fazer isso. Se eu faço escondido e eu não tenho coragem de fazer o que eu faço ali numa vida social, isso já mostra que é o quê? Errado. Entendeu? Então, essa rebeldia ao correto. Como ele coloca aqui, olha, muitos deles são profundamente infelizes, rebeldes à disciplina instituída pelos desígnios superiores. Porque uma vez que eu sou uma criatura, sou um ser, sou um filho de Deus e que a lei está gravada dentro de mim, é como se assim, eu não quero seguir o caminho do bem, eu vou chutar o pau da barraca e fazer tudo que me dá vontade na telha. Então isso é uma rebeldia. Quando eu decido deixar de seguir o correto, o bom, o divino e passo a fazer tudo que dá na minha cabeça. É rebeldia, a palavra sempre vai ser essa. Aí fala que eles estão dançando com essas entidades conturbadas. Aí saíram dali. As entidades conturbadas, não. Eles estão naquela sintonia. Dançaram ali a noite inteira. Continuam. Porque
Lembra da teia? Pois é. Estão sempre o quê? Então, com aquele Vinculados. pensamento ali, continua, né? Vai Continua à noite, quando sai do corpo, vai se encontrar com essa turma. Ao decorrer do dia, vai estar sempre vibrando, inspirando. Você imagina um homem nessa condição, ele está ali trabalhando, mas ele era para as mulheres, já está despindo as mulheres. Então, ele continua. Uma mulher que vive numa situação dessa, ela olha também e continua. Então, a pessoa tem sexo no pensamento 24 horas. Está sempre em sintonia. E fica idealizando, e fica imaginando, é terrível. Até porque ele vai para esses cantos, porque se ele fizesse isso no convívio familiar, ele seria reprovado. Sim. Né? Então ele busca esses ambientes para poder colocar aquilo que dá prazer a ele. Né? Quer dizer, diretamente o pensamento, a intenção dele, quando ele vê, ele sempre vai buscar esse sentimento que já está dentro dele. Agora a gente imagina, olha, por mais que seja algo assim, eu não tenho noção de como seria um forró-bodó desse em 1940. Mas eu fico pensando assim, ele diz que eles estavam sendo inspirados pelos espíritos que estavam ali também dançando junto com eles. Então você imagina essa turma quando os espíritos dizem, olha, os umbrais estão vazios. Os vales estão vazios. Todo mundo está encarnado aqui na Terra. Aí a gente consegue entender que aquele povo que estava dançando lá, hoje está aqui, materializando essas danças. Porque realmente lastimável. Eu acho que até os macacos teriam vergonha realmente de fazer. Entendeu? E não é uma coisa localizada, é em todos os cantos. Você imagina uma pessoa que traz a encrenca na área sexual, vendo aquele povo fazendo aqueles gestos obscenos, indecoroso, e na minha cabeça não está. Eu acho bem difícil não estar. Mas quem está vendo? O que eu estou estimulando no outro com o meu movimento? Fale, Augusto. Me chamou muita atenção, até grifei mesmo, foi como Calderaro coloca, o bailado e o prazer nesta casa significam um declarado retorno ao estado primitivo, né? E ele vai mais longe, com iniludíveis agravantes de viciação dos sentidos. Quer dizer, a pessoa já está totalmente viciada. Muitos deles são profundamente infelizes, precisando de nossa ajuda e compaixão, procuram afogar no vinho ou nos prazeres, olha aqui, ó, certas noções de responsabilidade que não conseguem esquecer. Então, é um mecanismo de fuga mesmo. Fracos perante a luta, mas dignos de piedade pelos remorsos e atribulações que os devoram, merecem ser amparados fraternalmente. Ou seja, uma vez com esse material em mãos, a gente entra hoje em alguns lugares e a gente vai pensar 2 ou 3 vezes, né? 2 ou 3 vezes. Principalmente quando a gente vê o povo dançando funk, né? Vamos orar? Divino amigo Jesus, queridos amigos espirituais aqui presentes, o nosso primeiro sentimento é de gratidão por esse espaço que o Senhor nos concede em nossa vida, de estarmos aqui encontrando e reencontrando amigos, irmãos de afinidades, porque nos traz muita alegria encarnarmos na Terra e termos a felicidade de encontrar amigos, às vezes amigos de existências anteriores. Muito obrigado por esse consolo, que nos fortalecemos. E lembrando a sua fala, no Boa Nova, que o Senhor chamava os discípulos de amigo, porque esse é o maior título que alguém pode ter na Terra. E é esse movimento de amizade, de companheirismo, de alegria, e esse movimento de estudo de ideal espírita que nos reuniu, aprendendo hoje mais uma vez a influência dos espíritos sobre a nossa vida, nos mostrando que as nossas atitudes, que são resultados do nosso pensamento, que é resultado da nossa mente, que é resultado como reflexo da vida que levamos, que nós possamos, Senhor Jesus, em cada lição, em cada aprendizado, despertar um tanto mais a nossa consciência para a nossa vida diária e, principalmente, estarmos vigilantes em nosso pensamento, porque tudo começa no pensamento.
Obrigada, amor querido, que tuas bênçãos possam mais uma vez cair sobre nós e que nós possamos, através da oração, da atitude, do pensamento e da ação, estarmos sempre contigo. Obrigada, Jesus. Obrigada, amor de nossa vida.